Olá, amigos, estamos aqui para mais um encontro no Master Business, aquele espaço na TV Master reservado ao empreendedorismo, ao mercado de trabalho. Sempre recomendamos que você tenha papel e lápis na mão, porque podem surgir informações que você entenda como úteis. Portanto, amigo, vamos lá, o Master Business 360 está no ar. Muito bem, o Master Business de hoje vai abordar um assunto que é muito importante para o mundo do empreendedorismo, porque está impactando de forma muito forte no cenário econômico nacional. E para falar sobre este tema, nós trouxemos ele, que é paraibano, de São José de Piranhas. Ele é casado, 3 filhos, bacharel de Direito e atualmente ele é chefe da Procuradoria da República na Paraíba. Dr. Rodolfo Alves. Prazer em recebê-lo no Master Business, Dr. Rodolfo. Prazer todo nosso. Estamos à disposição, Luiz. Ok, muito bem. Doutor, nós o convidamos para que a gente possa falar a respeito desse assunto que se tornou uma polêmica em nível nacional, que são as 10 medidas contra a corrupção. Essa, nós sabemos, é uma proposta que nasceu no Ministério Público, chegou à Câmara dos Deputados em forma de uma proposta pública com 2 milhões e perto de 100 mil assinaturas. E aí, de repente, essas propostas passaram por uma votação e essa votação parece que distorceu um pouco. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o que aconteceu especificamente. De fato, as 10 medidas foram uma campanha gestada dentro do Ministério Público Federal, mas as medidas, é bom que se ressalte, não são inovações do Ministério Público Federal, são medidas que foram colhidas na experiência internacional, na própria experiência do Ministério Público Federal em nosso país no combate à corrupção, e levou-se à sociedade, a sociedade abraçou, foram mais de 2 milhões e meio de assinaturas, que fez esses projetos de lei chegarem ao Congresso Nacional com um projeto de lei de iniciativa popular. Lá na Câmara dos Deputados, foi instalada uma comissão especial que trabalhou todos esses projetos, para evitar que esses projetos passassem pelas diversas câmaras, diversas comissões na Câmara dos Deputados. Muito bem, só um segundinho, por gentileza, porque o senhor tocou num aspecto que eu acho relevante, eu acho importante. Quando o Ministério Público reuniu ou formulou essas 10 medidas, ele colheu experiências bem-sucedidas em outros países também, foi isso? Exato. Alguns institutos que eram ou que seriam inovação na nossa legislação, eles são institutos que já existem em outros países, onde lá sim funciona ou funcionou, ou vem funcionando, o combate à corrupção. Então, nós temos uma convenção, a Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção, que já apontam diversos desses instrumentos, e outros são de outras nações desenvolvidas que têm o combate à corrupção como o seu forte. Então, nada foi inventado, nada foi criado exclusivamente para o Brasil. Todas são situações que já existem em outros países. Inclusive, doutor, eu me lembro, nos primórdios, né, quando surgiu, que existem casos de países que adotaram essas medidas que tinham um índice elevadíssimo de corrupção e hoje estão entre os 10 mais transparentes do mundo. Isso é verdade? De fato, alguns desses institutos eles foram copiados, foram acompanhados de experiências válidas, por exemplo, em Singapura, que era um país que há 30 anos atrás tinha um índice de corrupção muito alto e hoje tem sim um combate à corrupção muito mais ativo e hoje já tem um nível, naquele índice de percepção da corrupção, que é um índice mundial, ele está entre os primeiros colocados de maneira favorável, ao contrário do Brasil, que está num ranking lá atrás de uma maneira bastante desfavorável. E, naturalmente, esses índices de
transparência na gestão são acompanhados de índices de melhora na qualidade de vida, de índices de melhora no desenvolvimento dos estados também, sem dúvida De fato, alguma. o gasto público, né, aquilo que é custeado pelos impostos, pelo pagamento de todos os tributos pelo cidadão, é o que faz funcionar boa parte da nossa vida, né? Nós temos um Estado, a nossa Constituição, que confere inúmeros direitos sociais, direitos individuais. Temos uma saúde que é universal, que não é uma coisa comum em todos os países, e para isso precisamos de recursos. E esses recursos, além de finitos, eles precisam ser bem aplicados e não desviados em proveito de terceiros ou do próprio gestor. Então, é contra isso que se busca, né, o efeito negativo da corrupção para a população em geral é uma coisa absurda. É danoso. É danoso demais, porque o que nós temos de problemas de saúde, eventualmente de segurança, de educação que não funciona, certamente tem um viés muito forte decorrente do índice de corrupção que nós temos no nosso país. Inclusive, se o senhor me permite, eu queria ponderar ao nosso público. O nosso programa fala sobre empreendedorismo, fala sobre mercado de trabalho. E é preciso que nós tenhamos clareza de que, no momento em que você está num ambiente que existe muita corrupção e que você tem, portanto, uma carga tributária muito elevada, e você consegue eliminar esse elemento da corrupção, você pode ter uma redução na carga tributária. E isso pode dar às empresas brasileiras maior competitividade no mercado internacional. E isso pode fazer com que a gente gere mais empregos. Então, lutar contra a corrupção não é apenas querer perseguir as pessoas ou querer o mal de A ou de B ou de C. Não, o que se quer é o bem do povo, o que se quer é o bem do Estado. O que se quer é uma nação forte, com boa educação, com boa segurança, e para isso nós precisamos de usar o dinheiro corretamente, ter competitividade e gerar emprego. Neste aspecto, é bom que se ressalte que, quando se fala em corrupção, isso tem a ver com um agente público que é responsável pela prática de algum ato, e tem a ver com algum agente privado que se beneficia desse ato de corrupção. Esse agente privado que se beneficia do ato de corrupção, ou ele não entrega aquele produto que ele foi contratado para fornecer, ou ele está se beneficiando indevidamente, até mesmo alterando a questão da livre concorrência entre as empresas que poderiam igualmente estar oferecendo seus bens e serviços para o Estado. Né? O Estado é um grande consumidor também, porque ele precisa prestar um sem número de serviços à população, ele precisa adquirir equipamentos, ele precisa adquirir produtos, serviços. Então, na medida em que existe a corrupção, essa corrupção afeta o próprio ambiente econômico, na medida em que só alguns poucos privilegiados, por motivos escusos, ilícitos, se beneficiam de parcela ou da prestação de serviço junto ao Estado. Né? E para você, às vezes, até adentrar nisso daí, você tem que, infelizmente, até que aderir a um sistema corrupto, sob pena de você não conseguir manter o seu nível de atividade econômica. Então, e aí avançando no assunto, uma vez contextualizada a gravidade da corrupção e a abrangência que ela tem no alcance da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós, eu gostaria então que o senhor nos falasse sobre o que aconteceu com as 10 medidas naquela noite em que todos, digamos assim, sofríamos o luto daquele trágico acidente que alcançou os nossos irmãozinhos da Chapecoense e muitos colegas da imprensa, né? Foi a maior tragédia também da imprensa, a imprensa nocauteada, o Brasil nocauteado, e o que aconteceu especificamente naquela noite, doutor? Eu acho que a sociedade foi nocauteada naquela noite. Só para contextualizar um pouco mais, nessa comissão especial, foi realizada mais de uma centena de audiências públicas, onde foram ouvidos mais diversos segmentos de órgãos públicos que trabalham em combate à corrupção, a própria sociedade civil, isso com o intuito de aprimorar o debate que devia ser feito na Câmara dos Deputados, iniciando lá. E, a partir disso, teve o relatório final dessa comissão especial, que manteve o espírito daquilo que foi proposto pela população. Então, em torno de 60% das medidas inicialmente propostas, elas foram mantidas. Das que foram excluídas, algumas foram adiadas sua discussão para um outro
ambiente que foi a discussão do Código de Processo Penal. Então, na visão do Ministério Público, o relatório da comissão, ele atendia a esse passo que a sociedade buscava na questão do combate à corrupção. Só que, à noite, né, na fatídica noite que se seguiu daquele dia terrível do acidente, houve inicialmente uma votação, onde se aprovou, de fato, o relatório da comissão, e, na sequência, mais uma dezena de votações específicas que totalmente desfiguraram aquele relatório que estava inicialmente aprovado. Então, das medidas que estavam incluídas no relatório da comissão e que foram excluídas posteriormente por conta dessas votações, dessa dezena de votações, nós temos algumas medidas bastante importantes, que é a questão de alguns institutos novos, como a extinção do domínio, a questão da prescrição retroativa, que é um instituto danoso ao extremo em relação à manutenção da impunidade em nosso país. Eu posso adentrar um pouco mais nele. A questão do próprio reportante, aquele que vai denunciar as condições, que presencia, que fica indignado e que vai levar ao conhecimento das autoridades públicas. Então, isso daí também foi excluído. A questão no avanço que a gente poderia ter em relação ao confisco alargado, que é uma medida para tentar recuperar o recurso público que é desviado, que hoje é uma coisa que a gente não consegue na legislação atual. A recuperação do recurso é fundamental. Foi um recurso que foi desviado a título de corrupção e não vai se recuperar? Infelizmente, no nosso sistema, como funciona hoje, pouquíssimo do que é desviado, ele é recuperado ao final. Pouquíssimo mesmo, infelizmente. E, para completar, além de desfigurar aquilo que tinha sido aprovado, os deputados inseriram 2 novos textos ou temas que não compunham inicialmente as propostas das 10 medidas e inseriram nessa dita proposta das 10 medidas, a criação ampliação de um crime de responsabilidade para membros do Ministério Público e da magistratura. Esse é um dos fatos mais graves que ocorreu aquela noite. E também um fato que caso venha a se concretizar, é algo que só existe no nosso país, que chama-se a criminalização do desrespeito às prerrogativas dos advogados. Então, isso foi uma outra nuance que foi inserida no âmbito da votação daquela noite. Né? E daí se seguiu, como todos têm acompanhado, o desejo do Congresso, inclusive do próprio presidente do Senado, que já na noite seguinte quis, sem qualquer discussão, urgência urgentíssima, já queria levar à votação o projeto de lei como chegou da Câmara dos Deputados e, talvez por conta da mobilização popular, não tenha feito isso. Os próprios senadores também viram a movimentação e não aceitaram esse tipo de manobra. Mas a situação é que, no ambiente atual, claro, tivemos um fato novo, foi essa decisão do ministro Luiz Fux, mas no cenário atual nós temos um projeto que se iniciou com um sopro de esperança na população, e que hoje criou-se uma desesperança, porque aquilo que era feito para se evoluir, para se mudar e para se caminhar como um elemento novo no combate à corrupção, transformou-se, muito pelo contrário, em medidas de repressão àqueles que têm atuado de maneira independente, como tem que ser a função, no combate à corrupção. Então, infelizmente, o Congresso começou de uma maneira e terminou de outra maneira totalmente diferente, fazendo um gol contra, de fato, contra a população brasileira. Então, agora, por gentileza, me corrija se eu estiver errado, e há uma grande chance de eu estar errado, porque não é a minha área, mas houve ali também uma tentativa de descriminalizar o Caixa 2? Houve alguma coisa assim ou eu estou enganado? Essa temática ela surgiu um pouco antes, na semana imediatamente anterior à votação no plenário. Existia, sim, uma perspectiva de se criar ou se acrescer ao texto das medidas um dispositivo que eles batizaram como de descriminalização, ou anistia, aliás, a palavra certa seria essa, anistia do Caixa 2. Para a população entender, inicialmente, Caixa 2 o trânsito de recurso durante uma campanha fora da conta oficial. Todo candidato tem uma conta oficial, onde todos os recursos que ele obtém têm que transitar, os pagamentos têm que ser feitos por meio dessa conta. Quando existe algum gasto na campanha fora dessa conta, chama-se Caixa 2. Essa conduta, de maneira bem simples, ela hoje, em si, ela não configura um tipo penal específico, com descrição específica.
Agora, essa conduta ela se encaixa em outros crimes, não deixa de ser criminosa, mas se encaixa em outros crimes. A proposta das 10 medidas era criar um tipo específico para criminalizar especificamente essa conduta, deixando os outros crimes mais para outras condutas, né? Entendo. E eles queriam inserir digamos assim, uma pegadinha, que seria essa anistia ao Caixa 2 pretérito, e também estendendo essa anistia aos outros fatos ilícitos que pudessem desaguar na prática do Caixa 2. Então, por exemplo, a população entender, se um determinado candidato recebe um dinheiro por meio de Caixa 2, esse dinheiro teve alguma origem. Essa origem pode ter sido um ato de corrupção, pode ter sido um crime de lavagem de dinheiro, pode ter tido alguma outra conduta criminosa antes desse dinheiro chegar às mãos do candidato, e esse dispositivo, do jeito que estava escrito, que iria ser inserido na votação, ele também anistiava todos esses crimes precedentes ao crime dito de Caixa 2. Então, ou seja, essa doação que iria para o Caixa 2 lavaria o dinheiro? Seria isso? Ele é o resultado final de uma lavagem de dinheiro, muitas vezes. Temos algum crime, por exemplo, um contrato, ele é superfaturado. Sim. Aí, parte daquele dinheiro ele é desviado, faz-se diversas engenharias financeiras para que aquele dinheiro não aparente ser origem de um crime, e ele chega na mão de um candidato de maneira limpa, que aí você tem a lavagem de dinheiro e depois o candidato usa fora da conta para pagar algum gasto de campanha, pagar um publicitário, por exemplo, né, ou algum tipo de gasto de campanha em geral, e aí você tem uma conduta do crime do Caixa 2, né, que seria o de falsidade ideológica. Mas esses outros crimes, com esses dispositivos, eles também seriam anistiados. Isso foi colocado, né, discutido, a sociedade reagiu contra isso, mas a emenda ou as emendas saíram muito piores do que o soneto. Então, com a votação, conseguiu-se algo muito pior do que a própria emenda da anistia do Caixa 2. Então, eu me lembro que às vésperas daquela terça-feira, foi uma terça-feira, não foi? De noite? Não foi isso? Acho que foi. Na madrugada de terça. Na madrugada de terça. Acidente para amanhecer a segunda e na noite da segunda para terça a votação. Foi a votação. Mas eu me lembro que naquele domingo houve uma entrevista coletiva onde participou o presidente do Senado, o presidente da Câmara e também participou o presidente da República. Naquela entrevista, eles estavam tranquilizando as pessoas de que, acho que era em relação à questão da anistia, né? Não, olha, não haverá anistia, queremos tranquilizar todo mundo, não foi isso? Isso. O tema, como eu disse, surgiu na semana anterior à votação. Certo. Né? E por conta da movimentação nas redes sociais, aquela pressão popular contra aquilo que seria aberrante mesmo, essa anistia, e aí no domingo ocorreu de fato essa entrevista, tranquilizando-se em relação a isso. Tanto que esse tema, ele sequer foi tratado na votação de segunda noite. Não foi objeto de tratado. Mas, como eu disse, as emendas outras que fizeram acabaram por desfigurar o projeto das 10 medidas e criou-se um monstro. Ao contrário, né? Então, aquilo talvez tenha sido só um bode expiatório para desviar, talvez, a atenção da população em relação aos objetivos, de fato, que iriam ser realizados e concretizados na sessão de segunda noite. Eu me lembro, inclusive, de alguns fatos que sucederam naquela semana, foi uma semana complicada. Na sexta-feira, nós amanhecemos com o falecimento de Fidel Castro, na sexta-feira que antecedeu esse final de semana. E aí a atenção da mídia nacional se voltou ao falecimento de Fidel Castro. Me lembro que várias rádios e muitas emissoras e muitos telejornais falavam de Fidel Castro praticamente durante todo o final de semana. Aí então veio a tragédia, né? E aí então a mídia só falava da tragédia. E aí depois então veio esse resultado, que eu acho que foi a verdadeira tragédia, foi o resultado da votação que aconteceu ali na terça-feira à noite. Agora, e hoje nós temos uma novidade, que é a liminar concedida pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, que neutraliza ou torna sem efeito ou suspende essa votação dessa noite. O senhor pode nos falar alguma coisa sobre ela? O senhor tem alguma informação? Não, de fato, a liminar, ela impediria, nesse momento, a votação do projeto no Senado Federal, porque a liminar determina o retorno à Câmara dos Deputados para que o processo legislativo seja retomado lá, como entendeu o ministro do Supremo.
É um fato inusitado, não é um fato comum, esse tipo de decisão. Foi uma decisão liminar e nós tivemos mais recentemente um problema, uma questão envolvendo outra decisão liminar do Supremo Tribunal Federal e que acabou não sendo cumprida e posteriormente não foi mantida pelo plenário. Então, assim, é um fato novo, mas que a gente precisa acompanhar o desenrolar, né, do processo legislativo. Não creio que tenhamos novos capítulos, até mesmo porque tanto o Supremo entra em recesso agora para o final do ano, os próprios parlamentares, salvo engano, as últimas sessões deliberativas foram ontem, foram no dia de ontem, então não haverá outras deliberações. Então, somente a partir de fevereiro que a gente vai ter um novo panorama, que aí sim, muita coisa talvez possa rolar, acontecer daqui para lá, mas somente em fevereiro que a gente vai ter um panorama dos efeitos, de fato, dessa decisão, né? Um alento, acho que para a sociedade, é que com a impossibilidade desta votação da forma como estava, o que temos é a possibilidade da sociedade se mobilizar, né? A sociedade acordar ou manter-se atenta, né, para que, com o retorno dos trabalhos legislativos, que o Congresso possa avaliar ou reavaliar essa situação. Esse posicionamento, né? Que, inclusive, eu quero deixar aqui registrado que nos nossos representantes da Paraíba, lá, nós tivemos, naquela noite, 2 que votaram contra. Eu acho que é justo fazer um reconhecimento. Rômulo Gouveia, né, e Pedro Cunha Lima. Eles votaram contra, eles não foram a favor desse pacote da madrugada, não, né? E parabenizo os 2 aqui pelo posicionamento, um posicionamento importante, um posicionamento de força, de coragem, que é isso que nós precisamos, porque é impensável, eu hoje, na era da... e talvez as pessoas estejam tendo um pouco de dificuldade de entender o que é que está acontecendo no mundo, porque o mundo está globalizado e as pessoas parecem que ainda não estão entendendo isso. Quer dizer, hoje em dia, o jovem, a pessoa de meia idade, o empresário, todo mundo tem acesso à internet, e todo mundo sabe como estão sendo as gestões ao redor do mundo, nos países. E essas questões, nós temos visto manchetes ao redor do mundo falando dos nossos políticos, que são manchetes que nos envergonham. O Le Monde trouxe uma manchete terrível. Então, é preciso entender que não há clima para que o Brasil continue passando a mão em cima ou facilitando a corrupção. Isso vai acabar, não tem como continuar, é impossível, porque é mais ou menos dizer o seguinte, olha, inventaram o computador, mas aqui no Brasil nós vamos continuar usando a máquina de escrever. É mais ou menos a mesma coisa, porque é uma tendência mundial e você não pode, as pessoas não estão mais isoladas, elas estão integradas, interagindo e sabendo online e on time o que está acontecendo em todo lugar. Então não vai dar para pôr tudo isso embaixo de um tapete, um tapetão, por maior que seja. E existem ainda tentativas de fazer alguma coisa desse tipo. Eu vejo de uma maneira até mais complicada todo esse cenário, porque o processo de evolução da sociedade no combate à corrupção não é fácil, não é simples. É uma questão de mudança mesmo, eu quero dizer, de cultura, de Sim. Visão, da forma como a gente enxerga o cidadão enxerga a si próprio, enquanto cidadão, enquanto um ser político, e da mesma forma como a gente enxerga o Estado, e qual a relação que a gente deve manter com o Estado. Então, as 10 medidas, eles eram, ou seriam, um ponto no meio de todo um processo, né? Mas não adianta, mesmo assim, a mudança da legislação sem a mudança de atitude do cidadão. De fato, nós temos uma sociedade mais politizada por conta do acesso mais aberto, franco, objetivo à informação, ciente de que também a informação ela vem de todos os lados, de todas as formas, né? Então a gente precisa ter uma visão, análise, né? Um pensamento crítico em relação àquilo que a gente lê. Mas se o cidadão, mesmo com toda essa informação, continuar com o mesmo pensamento de 50 anos ou de 100 anos atrás, das relações
entre a sua atuação e o poder público, nada vai mudar, né? Então, assim, o cidadão ele tem que começar a sua consciência a partir do momento, por exemplo, da votação, quando ele vai depositar um voto numa urna em determinado representante. Durante os 4 anos do mandato, acompanhar de perto aquilo que o parlamentar está fazendo, né? Então, não é só votar e daqui a 4 anos votar novamente. Então, tem que ser um processo contínuo de atuação, de fiscalização. O cidadão ele tem que, a partir da questão da própria transparência da administração pública, ele tem que acompanhar mais de perto a execução dos recursos públicos, porque nenhuma estrutura de Estado ela é suficiente para combater a corrupção do jeito que ela vem ocorrendo. Então, se a gente não mudar a nossa forma de enxergar isso aí, a gente vai acabar mantendo essa mesma situação, né? E por fim, o cidadão ele tem que exercitar mais o seu poder, né? Assim, o poder é do povo, deve ser exercido em seu nome, pelos seus representantes, e o cidadão tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência da força que ele tem e saber usar da maneira mais correta, de acordo com com a consciência popular, com a consciência da população. Então, é todo um processo, né? É todo um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser instigado sempre. A imprensa tem desempenhado um papel importantíssimo, né? No esclarecimento, no oferecimento de meios. Hoje a gente tem acesso a informações que antes não teríamos nem com processos judiciais você conseguiria esse tipo de informação, e hoje estão abertas aí na internet, em sites de acesso público. Então, a gente precisa isso, qualificar o acesso à informação para que a gente mude a nossa cultura. Muito bem. Nós temos visto aí, essa semana, tivemos muitas manifestações contra a PEC da redução de gastos. As pessoas têm uma preocupação muito grande, não, porque não pode aprovar essa PEC da redução de gastos, vai faltar dinheiro para a educação. Mas, repare bem, a nossa maior preocupação não é quanto dinheiro você vai ter para esse ou para aquela destinação dentro da gestão do governo. A verdadeira preocupação tem que ser sobre que leis a gestão desse dinheiro vai ser regida. Isso é muito mais importante. Se você vai reduzir o gasto, ótimo, ok, mas o gasto vai ser gerido com absoluta transparência? Então, talvez até sobre dinheiro. Mas, não vamos reduzir o gasto, fica o gasto, mas aí fica o gasto e não muda esse hábito, esse costume, essa forma de fazer as coisas que nós temos acompanhado, não há dinheiro que chegue. Então, nós não vamos ter o resultado. Então, o cidadão que está nos acompanhando, é preciso que você entenda que se você fica sentado no seu sofá, você está concordando com isso. Se você sai do seu sofá, você está manifestando o seu posicionamento. Lógico que de forma pacífica, de forma ordeira, né? Sem nenhum tipo de violência, mas você tem que se posicionar, porque ficar sentado é anuir com as coisas tal qual elas são e estão. Você precisa se mexer, senão o país não muda para o seu filho, não muda para o seu neto, não muda para nenhum de nós. E isso nós já sabemos, não é bom. De fato, como a gente tratou no início, né, a corrupção ela afeta tudo aquilo que a gente vive. A gente pensa que não, mas a corrupção ela começa desde aquele pequeno ato, por exemplo, na escola, o aluno ele aprende a assinar a presença no lugar de um coleguinha. Já é um erro. Já é um erro. O aluno ele se beneficia de uma cola, outro erro. Então, assim, aí você passa para outros critérios macros, né? Então, você vê aquela pessoa que eventualmente estaciona numa vaga que é destinada a um idoso. Ele não percebe que está eventualmente prejudicando alguém que precisa e é instituída essa vaga em razão de alguém que precisa, e ele está também, quando o Estado não consegue fiscalizar tudo isso que ocorre, ele está dando um mau exemplo a outros que também vão se achar no direito de fazer. E isso vamos dizer assim, amplificado, né, em todos os níveis, né,
nas nossas relações privadas, nas nossas relações com o poder público, e isso é ampliado de uma maneira que acaba as pequenas se transformando em grandes corrupções. E daí esse problema de gestão, essa questão que deve ser bem clara, que não existe um recurso infinito, público infinito. O recurso público existe, Infinito. que é aquele que nós temos capacidade de contribuir. Nós já temos uma carga tributária muito alta, em que pese existe aí muita coisa relacionada à sonegação fiscal, mas sem entrar nesse mérito, nós temos uma carga tributária alta que, a princípio, deve ser bem gerida, e daí sim, como você bem ressaltou, a necessidade de aprimorarmos o gasto público. A forma como a forma é isso, porque não adianta ter dinheiro se o dinheiro não chega à sua destinação final. Não chega à sua destinação. Doutor Rodolfo, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Master Business. Tenho certeza que ela foi muito elucidadora. Acho que vem num momento importante, que é um momento de reflexão, né? E o Ministério Público tem sempre atendido os nossos convites e tem compartilhado a informação. E aí eu quero deixar aqui, então, registrado os nossos agradecimentos, ok? Eu que tenho que agradecer ao Ministério Público Federal, a sociedade paraibana que abraçou a campanha das 10 medidas e que que tem se manifestado contra todo esse estado essa situação que está sendo posta, e reforçar, o cidadão tem que começar a exercer a sua cidadania de maneira plena e efetiva, desde o voto, acompanhando o seu parlamentar, o seu representante e acompanhando a fiscalização da execução dos recursos públicos. Muito bem, muito obrigado. Então, com licença, já retorno para o encerramento. Muito bem, então este foi o nosso Master Business de hoje. Como você viu, você pôde acompanhar e agora você está bem informado sobre o que exatamente está acontecendo, o que vem acontecendo com este importantíssimo processo, que é o processo da aprovação dessas medidas contra a corrupção e da mudança da forma como as coisas são feitas no nosso país. Antes de encerrar, eu quero aqui informar a vocês que nós, embora já tenhamos encerrado todas as turmas de liderança do ano de 2016, nós já estamos com inscrições abertas para a primeira turma de liderança de 2017, que vai acontecer no final do mês de janeiro. Então, desde já, antecipe-se, faça a reserva do seu lugar, porque esta liderança tem feito a diferença nas organizações. E essa qualificação prepara a liderança para que ela, então, possa conduzir os processos, as pessoas, de forma diferenciada, que produzam um resultado efetivo. Então, os interessados devem ligar para 2106-6073. Ok? Muito bem. Então, era isso que nós tínhamos hoje no Master Business. Só nos resta aqui agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência e renovar o nosso compromisso de trazer pessoas inteligentes como o Dr. Rodolfo Alves, que esteve aqui conosco hoje. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, tchau!